E quando a gente toma consciência dessa verdade, tudo muda na nossa vida. Quando eu tomei consciência disso, tudo mudou. Aquilo que eu fazia, a forma como eu vou me relacionar com os meus irmãos, comigo mesma, com o próprio Deus, vai ter um novo sentido e um novo significado. Oi, gente! Nós somos a comunidade Nos Passos do Mestre. Eu sou a Geise, está aqui comigo a minha irmã Daisy. E essa é a série Rabboni. Rabboni quer dizer mestre. Então, ao longo de 7 episódios, nós queremos partilhar e conversar contigo sobre temas vocacionais. E para começar, já saímos falando de vocação, né, Daisy? Isso aí. Vocês já pararam para pensar sobre vocação? A primeira coisa que vem quando eu penso em vocação é no enorme amor de Deus por nós. O enorme amor de Deus por nós, porque o primeiro chamado que Ele nos faz é o chamado à vida. Uma vida que é sonhada, desejada, planejada por Ele, desde o princípio. A vida como dom, a vida como presente. Não bastasse isso, Ele ainda nos chama uma vida na graça. Uma vida na graça onde nós somos introduzidos pelo batismo. Nós somos chamados a uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vida regenerada, uma vida onde nós fazemos parte de uma família, que é a família de Deus, que é a família da igreja. Já pensaram nisso? Já pensaram quão grandioso é o amor de Deus por nós, quando nós pensamos em vocação? É bem grandioso mesmo. Nós somos frutos do transbordar deste amor de Deus. Ele fez a mim, a ti, a Daisy, a sua imagem e semelhança. Eu, que sou tão limitada, que muitas vezes sou tão lerdinha, né? Eu mesmo, fui eu que Deus fez como a sua imagem e semelhança. Não porque eu mereço, não porque eu fiz algo que pudesse ter essa dignidade, simplesmente porque Deus me ama, me quer e me desejou. Talvez em muitas situações da nossa vida a gente não tenha consciência disso, né? E se ache menos, não se dê o devido valor. Mas nós precisamos sempre pedir a graça de Deus para que nos recorde de que não somos qualquer um, não somos qualquer uma. Somos filhos e filhas muito amados por Deus, muito desejados por Deus. E quando a gente toma consciência dessa verdade, tudo muda na nossa vida. Quando eu tomei consciência disso, tudo mudou. Aquilo que eu fazia, a forma como eu vou me relacionar com os meus irmãos, comigo mesma, com o próprio Deus, vai ter um novo sentido e um novo significado. Porque eu vou reconhecer que a Geise é filha de Deus, muito amada e muito desejada por Deus também. E outra forma da gente ver esse enorme amor de Deus por nós é quando a gente pensa na história da salvação. Um Deus que se colocou na cruz. Se colocou na cruz porque desejava nos salvar, nos redimir de todo o pecado. Nós, como a Geise dizia, às vezes tão fracos, tão lentos, pecadores. Mas ele se entregou por todos, porque ele quer restituir a vida de cada um. E quando a gente pensa em história da salvação, é bonito a gente pensar que ele quer fazer a salvação para todos, mas a história de salvação é pessoal com cada um. A história de salvação é a história de salvação da Daisy, da Geise, é a sua história de salvação. A história de salvação que ele faz, às vezes, num caminho e numa história de alegria,
mas também às vezes numa história de sofrimento, de pecado, de dor, coisas das quais a gente não se orgulharia. Mas é a história que Deus faz conosco. E é a história que, olhando para ela, a gente pode ver os sinais do amor de Deus por nós. Olhando para ela, a gente enxerga os sinais do amor de Deus e também enxerga os sinais do chamado que Ele fez para cada um de nós. Porque a nossa história é tudo que nós temos. Aquilo que nós vivemos é o que a gente tem para poder enxergar qual o sonho de Deus para mim hoje. Qual o sonho de Deus? O que Deus sonhou de mim? O que Deus sonhou para mim, né? Ao longo da nossa história, Ele vai deixando pistas. E por isso, como a Daisy falava, a gente precisa nos reconciliar com essa história. Amar a nossa história. Porque é através dela que Deus vai nos revelando a sua vontade. Então, desde lá do nosso nascimento, desde antes do nosso nascimento, tantas vidas, né? Se a gente vai olhar para a nossa família, avós, bisavós, tantas foram as vidas que foram passando para que hoje eu e tu pudéssemos estar aqui e hoje pudéssemos responder a Deus ao chamado que Ele faz a cada um de nós. Por isso que é importante a gente poder conhecer as nossas raízes. Eu te convido a, se ainda não conseguiu fazer isso, buscar saber como eram os teus bisavós, os teus tataravós, o que faziam, como eles eram, o que deles permanece em ti até hoje, porque isso faz parte de quem tu é. E aqui está uma chave bem importante para a gente poder se conhecer e também poder saber o que Deus pensa para nós. Quando a gente pensa que Deus tem uma história para cada um, quando a gente pensa na nossa história, eu olho para a minha história também. A história que Deus faz comigo e que fez na minha vocação. E é interessante para mim pensar que eu podia ter a ideia de que por nascer numa família católica eu já teria o meu chamado pronto, decidido, enfim, viveria... teria um encontro desde o princípio, afinal de contas eu nasci numa família católica, né? Mas eu acho bonito saber que Deus faz esse encontro pessoal. Eu fui notando que Deus queria algo de mim. Eu fui de grupo jovem, fui do ONDA, que é Objetivo Novo de Apostolado, um grupo de adolescentes, lá nos 10 aos 14. Depois eu fui de CLJ, fui catequista, e tive uma época de muita sede, onde eu participava de muitas coisas, conheci muitos carismas, e daí também um amor que eu tenho pela igreja na sua diversidade e unidade. Porque Deus tem um caminho para cada um, e isso eu acredito. Hoje eu encontrei o meu caminho, que é o caminho dentro de uma vocação específica, um caminho neste carisma, e isso me deixa feliz, porque eu encontro aqui o que eu preciso para uma vida de santidade, para o meu caminho de santidade. Eu tenho uma história bem parecida com a da Daisy. Também fui iniciada na fé, fiz os sacramentos, mas foi através dos meus primos que eu conheci os movimentos jovens dentro da igreja. Fiz o ONDA, depois fiz o CLJ, e nesse tempo, assim, era uma jovem cheia de vontade, né? De vontade de fazer as coisas bem feitas. Também tinha um desejo muito grande de transformar o mundo, de tornar as coisas melhores para todos, né? De poder trabalhar para a dignidade de todas as pessoas. E aí eu ia percebendo que em todas essas coisas Deus ia falando comigo, Deus ia já me mostrando aquilo que desejava para mim. Tanto que depois, né? Quando eu fiz o discipulado, aí então eu tive um encontro pessoal com Jesus, mestre, e ali então eu pude escutar pela primeira vez e falar com ele pela primeira vez, porque eu conhecia Jesus, né? Mas eu ainda não tinha conversado com ele, ainda não tinha feito essa experiência de um encontro pessoal. E o mais interessante é que esse encontro, ele não aconteceu no momento ideal da minha vida, quando tudo já estava ajustadinho, pronto.
Não, foi no momento assim que eu estava cheia de dúvidas, estava com dúvida qual faculdade que eu ia cursar, qual a minha profissão, e em tudo isso uma inquietação muito grande, porque eu fazia muitas coisas na paróquia, eu era uma jovenzinha bem engajada, né, que participava de movimento, que era de pastoral, que queria fazer muito bem, e durante muito tempo essa foi a minha resposta de gratidão a Deus, né, vivendo essas coisas, mas eu sentia uma sede, como se não, né? Deus me chamava para algo diferente, algo novo na minha vida. E foi nesse momento, que não era o momento ideal, que não estava tudo ajustadinho, tudo pronto, que Jesus disse assim, eu quero entrar na tua vida agora. Porque eu quero arrumar todas as coisas junto contigo, porque eu quero formar o teu coração, porque eu quero te fazer mais minha. E assim também aconteceu com os discípulos. Jesus não passou na vida deles enquanto eles estavam lá na sinagoga, né? No silêncio, naquele melhor momento. Talvez para algumas pessoas tenha sido assim, mas com os discípulos não foi. Com os discípulos foi enquanto eles estavam pescando, era enquanto eles estavam trabalhando mesmo. Porque não existe um momento ideal para que o chamado aconteça. Existe a nossa abertura para deixar Jesus entrar e deixar com que ele transforme a nossa vida, porque a nossa vocação, ela não é um diploma de, estou graduada na fé. Não, ela é o nosso caminho de salvação. É a forma como Jesus vai querer ir modelando o nosso jeito de ser, o nosso coração. É a forma como Jesus vai ir alargando o nosso coração para que a gente possa amar como Ele ama, né? E para que a gente possa buscar a nossa santidade. Então, não sei se tu já viveu essa experiência, se tu já teve esse encontro com Jesus. Até peço que tu possa partilhar aí com a gente, para que a gente também possa saber de como que foi isso contigo, ou não, ou talvez é um momento que não tinha parado para pensar sobre, ou é um momento de muitas dúvidas ou inquietações que talvez tu nem sabe de onde vem. Quem sabe não é Deus que está te chamando, quem sabe não é Deus que está batendo na porta do teu coração e pedindo para entrar. Por mais que tu ache que não seja o momento ideal, é a gente pensar que não existe momento ideal. O momento é o agora, é a gente querer, é a gente desejar e deixar que Deus entre e faça todas as coisas e faça novas todas as coisas dentro de nós e da nossa vida, né? E quando a gente pensa em vocação, às vezes pode vir um pouco de ansiedade, um pouco de pergunta, um pouco de e agora. E trago aqui a segurança de que Deus tem uma resposta de amor para cada um. E o primeiro que deseja que nós encontremos essa resposta é Ele. Que nós possamos viver na intimidade com Ele, que a gente busque através da oração e saiba que essa resposta vem. Vem, às vezes, através de uma palavra, através de um amigo, de uma conversa, através de uma live que você assiste. Por alguns meios, Jesus fala. Então, este é o convite. Pergunte a Jesus: qual é o meu chamado? Na intimidade do coração, o que tu deseja para mim? Qual é o meu caminho de santidade? Porque quando a gente dá a resposta, não que seja um caminho fácil, mas é um caminho com a alegria de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o que nos alegra quando nós encontramos a nossa vocação, a resposta daquilo que Deus deseja de nós. E essa vontade pode ser a vida religiosa, pode ser uma vida paroquial, pode ser também uma vida dentro de um carisma, numa comunidade nova, como é o nosso caso, né, Deise? Nós que vivemos o carisma nos Passos do Mestre, que vivemos uma espiritualidade específica, né?
E não sei se tu já sabe sobre isso, já ouviu falar sobre as novas comunidades, esse florescer do Espírito Santo, que a partir do Concílio Vaticano II, a gente tem vivido na nossa igreja, né, de estados de vida diferentes estarem unidos na pessoa de Jesus e serem chamados a encarnar uma face de Jesus, trazendo, né, essa forma, essa experiência nova para a igreja. Tu já tinha ouvido falar sobre isso? Sobre um carisma específico, sobre uma comunidade nova? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Então, se tu já sabe, a gente te convida a saber um pouco mais sobre. E se tu não sabe, tá aí a tua oportunidade de poder conhecer mais sobre isso. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre carisma e sobre o seguimento de Jesus. E nós queremos que tu permaneça conosco, permaneça ligado junto com a gente. E tu pode também compartilhar sobre o que Deus foi falando para ti ao longo dessa partilha, ao longo dessa conversa, o que tu foi lembrando da tua história, se tu já parou para pensar sobre o que Deus quer para ti, o que Deus sonha para ti, se não, como é que tá esse processo, para que a gente possa se ajudar, tá bem? E no próximo episódio, vamos então falar sobre carisma e seguimento de Jesus, e tu não perde por nos acompanhar. Aquelas vontades que a gente tem de fazer algo para ser reconhecido, né? E Deus vai nos propondo uma maneira diferente, e para que a gente possa aderir essa proposta de Deus, esse desejo que Ele tem para nós, para a nossa vida, a gente precisa fazer essas renúncias, né? E isso vai fazendo parte desse processo que Jesus vem fazendo conosco.